Olá, vamos continuar com essa série de vídeos no qual eu tenho compartilhado as minhas impressões sobre o método sociocrático de governança. E nesse eu vou abordar os padrões da proposta e do processo de tomada de decisão por consentimento. A proposta é uma maneira de apresentar sucintamente por escrito a ideia que está submetida a uma decisão do coletivo. Mas a ideia em si, o que vai ser feito, é apenas uma parte da proposta, como a gente vai ver. Esse padrão ele é composto de um título, de um condutor ou frase de contexto, da ideia em si, de critérios de avaliação e de uma data de avaliação. Então vamos lá, cada um desses itens. Geralmente o título, inclusive, vai com uma numeração, né? A gente está no coletivo, para facilitar a organização das coisas, a gente numera a proposta e coloca um título, e na sequência vai fazer a frase do condutor. O que é o condutor? Ele é um parágrafo que resume o contexto no qual aquela ideia se insere. E uma das maneiras da gente redigir esse condutor de uma maneira sintética é responder a duas perguntas geradoras. O que está acontecendo e o que é necessário? Lembrando que as propostas nascem de tensões, de apreciações das pessoas, muitas vezes individuais ou compartilhadas, de algo que está diferente daquilo que a gente gostaria. Então, a gente, respondendo a essas perguntas, o que está acontecendo e o que é necessário, a gente escreve uma frase breve que dá o contexto para a ideia. Muito bem. Na sequência, a próxima etapa da proposta é a ideia em si. E daí ela é numerada, são itens numerados. Para que numerados? Para facilitar o momento em que a gente tem que mostrar, olha, eu gostaria de fazer uma mudança, sugiro uma mudança em tal item. Isso agiliza muito o processo se ele estiver numerado. Tá? Então a gente numera o que está sendo proposto, o que vai ser feito, quem é o responsável, com a ajuda de quem, com que custos, coisas específicas, a descrição tão sucinta e direta quanto possível daquilo que está sendo proposto. Na sequência tem a seção dos critérios de avaliação. Aqui, o que a sociocracia sugere é que antes mesmo de aprovar a proposta, a gente já pense nas questões que a gente vai se fazer no momento de avaliar a proposta. Lembra, né? O princípio do empirismo e da melhoria contínua. E é bem interessante perceber que o exercício, tanto o exercício de escrever, redigir a ideia já esclarece ela, mas o exercício específico de redigir critérios de avaliação gera uma análise crítica daquela ideia. Né? E é um exercício muito interessante, porque eu muitas vezes, quando eu estou redigindo critérios de avaliação, eu volto e modifico alguma coisa na proposta, porque eu percebi, pensando nos critérios de avaliação, que ela pode ser um pouco melhor, um pouco mais clara. Então eles estão aí para isso, para que a proposta seja um pouco melhor e também para embasar o processo de avaliação que vai acontecer depois. E daí, obviamente, o último item, a data de avaliação, é para que a gente firme o compromisso de, olha, a gente vai avaliar pelo menos nessa data. Pode ser que a avaliação, uma mudança na proposta, aconteça antes. Isso é muito importante, porque eu já vi algumas pessoas achando, poxa, a gente decide, aprova uma proposta e só vai mudar nela na data de avaliação? Não. A gente navega pelas tensões. Então, se aparecer uma tensão em qualquer momento a respeito de uma proposta que foi aprovada, a gente recoloca ela na pauta e vê o que faz. Mas a data de avaliação está aí para que a gente não esqueça de avaliar, mesmo que a proposta esteja aparentemente funcionando super bem. Né? Ela pode receber ajustes, ou ela pode ser arquivada, ou ela pode simplesmente ser reconduzida para ser avaliada dali a mais tempo. Né? Então esses são os itens que compõem o padrão sociocrático da proposta. Um título, um condutor ou parágrafo de contexto, a ideia em si, os critérios de avaliação e a data de avaliação. Muito bem. Pelo princípio da equivalência, qualquer membro do coletivo pode esboçar propostas, com base nas suas próprias tensões, ou um subgrupo do coletivo que compartilha determinadas tensões, senta junto, discute e esboça uma proposta. E daí apresenta essa proposta para o âmbito no qual ela vai ser decidida. Isso depende da natureza da proposta e da estrutura da organização. Né? Eu vou fazer outros vídeos depois falando sobre a estrutura que a sociocracia propõe para a organização
de um grupo de pessoas, né? Mas, nesse momento, eu estou querendo enfatizar que qualquer pessoa pode trazer uma proposta. E daí ela vai entrar numa rodada de tomada de decisão por consentimento, porque essa é o método de tomada de decisão na sociocracia. Como que funciona essa rodada, né? Esse processo de tomada de decisão por consentimento? São diversas rodadas. Num primeiro momento, acontece a apresentação da proposta. O facilitador da reunião passa a palavra para quem esboçou, ou para o subgrupo que esboçou a proposta, e essa pessoa vai ler a proposta. Aqui é um detalhe, mas eu acho bastante importante. O ideal é que seja uma leitura da proposta, e não um comentário sobre a proposta. Por quê? Porque assim a gente testa o quanto o que está escrito está claro. Está claro, por escrito, aquilo que vai ser feito? Uma vez feita a apresentação da proposta, passa-se por uma rodada de esclarecimentos. E aí o facilitador vai passar a palavra de um a um no círculo, perguntando se as pessoas têm alguma dúvida. Exclusivamente alguma dúvida sobre o que está escrito na proposta. Tem algo que não ficou claro? É só isso que a gente está perguntando. E daí, se alguém tem alguma dúvida, ele expressa essa dúvida e a pessoa que esboçou a proposta responde, esclarece a dúvida naquele mesmo momento. Isso fez-se a rodada de pedido de esclarecimento. A próxima rodada é uma rodada de reações rápidas. E reações rápidas é uma maneira de trazer um pouco da subjetividade, de uma expressão um pouco mais aberta, da impressão de cada uma das pessoas a respeito da proposta. É uma maneira de se ter um termômetro de como que a proposta está sendo recebida pelas pessoas, pela subjetividade das pessoas. Então uma reação rápida, ela é rápida, então ela é breve, mas ela pode ser um gesto, pode ser uma interjeição, pode ser uma frase, pode ser um questionamento aberto, mas é uma reação rápida e não vai ter resposta a ela. É só para que as pessoas possam compartilhar muito brevemente a impressão delas sobre aquela proposta. Muito bem. Depois da rodada de reações rápidas, vem a rodada de colheita de objeções. O facilitador passa a palavra de um a um, perguntando se aquela pessoa tem ou não tem objeção à proposta que foi apresentada. Ter objeção, eu relembro, é ver uma razão para não fazer aquilo. Nessa rodada, a gente está colhendo apenas se as pessoas têm ou não têm objeção. A gente ainda não quer saber qual é a objeção. A gente só está querendo checar quem tem objeção. Uma vez feita essa checagem, o facilitador volta nas pessoas que tinham objeção. E pergunta então, você disse que tem uma objeção, qual é a sua objeção? E a pessoa explicita a razão pela qual ela acha que aquilo não deve ser feito ou uma parte daquela proposta não deve ser feita. Muito bem, e muitas vezes a gente já pede, se a pessoa tem uma objeção, uma coisa que encurta muito o processo é pedir que ela faça uma sugestão que permita ela dar seu consentimento para a proposta. Que sugestão você daria de alteração na proposta que faz com que essa sua objeção não faça mais sentido? Né? Muito bem. Uma vez colhida todas as objeções, vem o processo, a etapa de resolução de objeções. E há diversas maneiras de fazer isso, talvez eu venha comentar outras maneiras no futuro, mas eu vou comentar a mais corriqueira, que para mim tenha sido a mais prática e a mais usada. Que é o seguinte, o facilitador volta a palavra para quem esboçou a proposta e fala mais ou menos assim, olha, você estava aqui presente, você está aqui presente, você ouviu as objeções. O que você faz com essas objeções? Então, a pessoa integra essas objeções e ela mesma decide quais ela vai levar em conta, quais não vai levar em conta, como vai levar em conta. E daí faz, ao vivo, faz uma alteração na proposta, se possível por escrito ali direto, para que a gente tenha realmente registrado a proposta definitiva no momento da aprovação. Daí a pessoa faz as alterações que ela acha que deve, com base nas objeções, e volta a palavra para o facilitador, que vai voltar a fazer uma rodada de colheita de objeções. Ele vai fazer uma rodada perguntando se cada um ali tem uma objeção àquela nova proposta ali, aquele novo formato da proposta.
E esse processo ele se repete até que não haja mais objeções. Então, suponha, fiz uma colheita, teve uma objeção, teve uma alteração da proposta, faço uma outra colheita, tem uma outra objeção, talvez da mesma pessoa ou de uma outra pessoa. Por isso que é importante checar com todos e não apenas com aqueles que apresentaram objeções no primeiro momento, né? Então eu checo com todos e vou fazendo iterações de adaptação na proposta e checagem de objeção. Alteração da proposta e checagem de objeção. E a gente chega no momento em que não tem objeções. Quando não há objeções, significa que houve consentimento do grupo para aquela proposta e ela foi aprovada. Então a gente celebra coletivamente, a gente faz um ato muitas vezes simbólico de, poxa, que legal, vamos vibrar que a gente aprovou uma proposta. Né? Então essas são as etapas do processo, eu vou repetir elas aqui rapidamente. Apresentação da proposta, rodada de pedidos de esclarecimento, rodada de reações rápidas, e daí os ciclos de iteração entre colheita de objeções e resolução de objeções, eventualmente com adaptações da proposta original. Uma vez que não se tem mais objeções, se festeja, se celebra o consentimento que foi dado para aquela proposta. Ok? Essas são as etapas. Deixa eu fazer alguns comentários sobre isso. Né? Cada detalhe que tem nesse processo tem uma razão de existir, né? E que são razões baseadas naqueles princípios que eu apresentei no outro vídeo. A gente está tentando, de novo, equilibrar equivalência com eficácia. A gente está tentando consultar as pessoas, mas enquadrar a possibilidade dessas pessoas falarem de maneira que seja rápido, que seja eficaz. Por isso que se usam as rodadas, por isso que não é uma discussão aberta, por isso que se dá foco para quem esboçou a proposta, para ele ou eles, né, fazerem as modificações possíveis na proposta e recolocá-la ela em aprovação. E daí vem um comentário da disposição interna, e talvez de um outro padrão sociocrático, que é um bom momento para citar ele, que é o que foi traduzido para o português como participação astuta. O padrão da participação astuta diz o seguinte: para que cada um se pergunte a cada instante, nesse momento, o que eu estou oferecendo para o coletivo é o melhor que eu tenho para oferecer para o coletivo? Então é uma pergunta recorrente que a gente se faz, esse é o padrão, é a sugestão de que cada participante se faça essa pergunta com a maior regularidade possível. E dele advém diversas observações sobre o processo de tomada de decisão. Muitas vezes o processo estruturado, como é o que a sociocracia propõe, tira a gente da nossa zona de conforto, da nossa maneira habitual de funcionar numa conversa aberta. E gera alguns incômodos. Do tipo, putz, eu quero falar agora, mas não está na minha hora de falar. Eu quero falar sobre tal coisa, mas agora não estamos na etapa de falar disso. E gera alguns incômodos. Esse padrão da participação astuta é um convite para que a gente se disponha a jogar as regras do jogo também, né? E perceber que muitas vezes o nosso silêncio faz mais bem para o grupo do que o nosso comentário. Esse processo foi esquematizado e pensado para equilibrar essas coisas, para tentar dar voz para as pessoas e ao mesmo tempo fazer com que essa voz seja objetiva, eficaz e também incluindo alguns momentos de subjetividade, como as reações rápidas, né? É um processo que demanda prática, é colocando ele em prática que vocês vão sentir essas tensões internas e poder lidar com elas. E por isso o padrão da participação astuta é tão fundamental, né? E o papel do facilitador ou da facilitadora também tão fundamental para relembrar isso e chamar o foco da participação das pessoas para o coletivo. Um outro elemento que eu queria comentar é a disposição interna, também vinculada à participação astuta, de cada um dos participantes quando chega uma proposta para ser aprovada. Duas coisas. Uma, quem trouxe a proposta, o ideal é que ele se desapegue da proposta. Ele vai ter um papel ali fundamental de edição da proposta sucessiva para levar em conta as objeções das pessoas.
Mas o ideal é que ele receba essas objeções como presentes. Muitas vezes a gente fala isso, a objeção é um presente que cada um dá para o coletivo. Por quê? Porque aquela pessoa percebeu algo que talvez eu que esbocei a proposta não percebi. Deixa eu levar isso em conta. Vamos melhorar a proposta, não querendo que ela fique perfeita, mas que ela fique boa o suficiente por agora, né? Levando em conta também a percepção da outra pessoa. Então, é um exercício de desapego para aquele que trouxe a proposta. Para aqueles que estão recebendo a proposta, analisando ela coletivamente via o processo de tomada de decisão por consentimento, o ideal é que essas pessoas tenham uma atitude dupla, que é, honrar e validar o esforço e a dedicação da pessoa que esboçou a proposta. A pessoa sentou lá, o grupo de pessoas sentou, se esforçou, deu o melhor de si para resumir uma ideia que a gente pode supor que ela está fazendo isso em prol do coletivo e não só para defender uma ideia pessoal dela. E então, primeira coisa, validar essa boa intenção da pessoa. E segunda coisa, não ficar com dedos de sugerir alterações, trazer objeções. A objeção também, no senso comum, ela tem um sentido um pouco pejorativo. Na sociocracia, objeções são presentes. São maneiras de fazer a coisa avançar e de integrar com equivalência a opinião das pessoas. Então, não ficar com dedos. Se conectar com aquele princípio da responsabilidade na acepção de iniciativa, a habilidade de responder, né? Responsabilidade como habilidade de responder ao que é necessário. Se eu estou vendo que algo é necessário aqui, que eu tenho uma objeção, eu vejo uma razão para não fazer assim e uma sugestão de como fazer alternativamente, então é quase a minha obrigação, pelo princípio da responsabilidade, trazer uma objeção, certo? Eu digo isso porque às vezes as pessoas podem achar que quando eu trago uma objeção, uma proposta, eu estou indo contra a pessoa que trouxe a proposta. E não é isso. Eu estou trazendo um presente para melhorar a proposta, certo? Eu estou trazendo talvez uma oposição, uma razão para não fazer a proposta. Não tem a ver com a pessoa que trouxe. Mas a gente sabe que isso muitas vezes fica confundido subjetivamente na dinâmica do grupo, né? Então, em nome da participação astuta e da responsabilidade, foquemos em validar a boa intenção da pessoa e dar o nosso melhor para que essa proposta melhore até ela ser aprovada, sem a preocupação dela ficar perfeita, novamente. Em relação à data de avaliação e os critérios de avaliação, uma coisa a mais que eu queria comentar é que, exatamente porque a gente quer propostas só boas o suficientes por agora, seguras o suficientes para tentar, esse lema da sociocracia, né? A gente pode transformar uma objeção num critério de avaliação. Suponha que alguém tem uma objeção e ele não tem uma sugestão muito clara para fazer de alteração que faz com que ele não tenha mais objeção. Ele está com uma sensação de risco, por exemplo, elevado em fazermos determinada coisa. Então, duas maneiras de agir em relação a isso que não tem a ver com a alteração da ideia da proposta é levar em conta, expressar, resumir, sintetizar aquela preocupação dentro de um novo critério de avaliação. Assim a gente garante para a pessoa, olha, quando a gente avaliar, a gente vai ver se a experiência na prática provou que essa percepção de risco que você está tendo agora é real ou não. Então a pessoa, em geral, se sente mais contemplada e talvez esteja disposta a dar seu consentimento para essa proposta, uma vez que a gente expressou oficialmente ali aquele critério de avaliação. Outro elemento é, se tem uma percepção de risco elevada, trazer para mais perto a data de avaliação, né? Eu acho que é bem natural a gente perceber que a gente tem uma disposição maior ao risco se a gente sabe que a gente vai avaliar em pouco tempo, né? Então você pode também trazer a data de avaliação para mais próximo. E isso geralmente é um chamado para, olha, vamos tentar, vamos para essa eficácia de fazer acontecer e testar na prática as coisas, né? Então esses são mais outros dois comentários que eu tinha para fazer. Muito bem, acho que é isso por enquanto. Vou continuar com outros vídeos, com pílulas das ferramentas sociocráticas. Fiquem à vontade para fazer sugestões. Um forte abraço e até sempre!